Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 22 de maio de 2017, às 14h21. Trago aos colegas se tem algum registro inicial a ser feito. Eu gostaria de fazer, todos nós, acredita, do pai da nossa colega e juíza, né? Não sei se você Luiz lembra Viotti, né? Fazer esse Nossa registro, colega, né? E tem também o irmão do José Marlon, que foi semana passada, mas foi depois da nossa sessão. Foi depois da nossa sessão. Muito Aí bem. tem que procurar o nome completo dele. Eu até tenho naquele desembarque. Já foi? Ah, então pronto. Eu acho que Foi foi. depois, então. porque não foi no fim de semana. Foi na Não, foi na segunda, própria segunda. foi no dia da Tá sessão. certo, ok. Seria do senhor Luiz Viotti, né? É. É o pai da Luciana Alves Viotti, nossa Alves colega Viotti, e juíza. Isso. Fazemos nosso registro com a condolência à família, que será oficiada com o nosso profundo pesar. Senhor presidente, com a nossa adesão, por gentileza, ao OAB e à AMAT. Obrigado, senhor. Adesão do Ministério Público, da OAB e AMAT. Solicita a senhora secretária que faça o pregão nos processos, observada a ordem regimental. Você vai querer fazer os físicos, Pedro? Coitado. Primeiro É a processo ordem de inscrição. é o processo físico, número 20 da pauta, 726/2015, procedência vara o trabalho de bom despacho. Recorrente Romero José Cordeiro e Indústria de Calçados Sanremo Limitada. A relatora é a doutora Maria Cecília, doutor Luiz Otávio Renault, revisor, e doutor Emerson é o terceiro votante. Inscrito doutor William Bruno de Castro Silva pelo primeiro recorrente. É o 20 da pauta. Passa a palavra à senhora relatora para a leitura da conclusão do voto. Estou conhecendo os recursos, rejeitando as preliminares arguídas pela reclamada e negando o provimento ao recurso da ré. Confiro o parcial provimento ao apelo do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao pagamento de pensão mensal fixada em 100% do salário base do reclamante, que na época era 1.248, né? Desde a data do acidente até o obreiro completar 74 anos de idade, ou até o dia em que recuperar sua capacidade laborativa, englobando-se ainda o 13º salário e o terço de férias, tudo como se apurar em liquidação de sentença. 2. Majorar a indenização por danos morais e estéticos para R$30 mil, sendo 15 mil pelo dano moral e 15 mil pelo dano estético. A reclamada deverá constituir capital para assegurar o pagamento da pensão mensal, tendo em vista sua natureza alimentar. Eleva o valor da condenação em R$600 mil, com custas acrescidas de 12 mil a cargo da reclamada, que com a publicação deste acórdão fica intimado ao recolhimento na forma da súmula 25 do TST. É o meu voto. Escrito para sustentar em nome do reclamante, o doutor William Bruno de Castro Silva, indago se quer fazer uso da palavra ou aguarda o primeiro voto divergente. Excelência, eu vou aguardar. Perfeitamente. Atuou como segundo votante, desembargador Luiz Estou de Otávio. acordo com a relatora. Eu atuo como terceiro votante, também estou acompanhando o voto da relatora, que prevaleceu à unanimidade. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. O próximo é a sessão do doutor Renault, de PJE. É o número 23 da pauta, 11334/2016, recorrente Everton Antônio Soares Gomes e recorrida Modelitos Confecções Limitada. É inscrito o doutor Marcelo José Domingos Guimarães de Camargo pela reclamada. É o 23 da pauta. 23? É de PJE. É o PJE. Palavra ao relator para a conclusão do voto. Pois não. Estava no... Obrigada. Estava no físico. Everton e Modelitos? Sim. Eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando-lhe provimento.
Repito, para sustentar em nome da reclamada, o doutor Marcelo José Gomes Guimarães de Camargo, a quem concedo a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora desembargadora, excelentíssimos senhores desembargadores. De início, senhor presidente e eminente relator, eu gostaria de destacar que um dos fundamentos da decisão é estar o reclamante em tratamento de quimioterapia à época da demissão. Eu queria alertar para o ID B413-D60, onde demonstra que, em 2015, ele tinha iniciado o 6º ciclo do tratamento de quimioterapia. Por outro lado, o que a súmula 433 nos traz é a vedação à demissão discriminatória para doenças graves. Tanto nesse processo, quanto em processo outro que foi lançado pelo reclamante como precedente grave, foi demonstrado com todas as testemunhas, e a própria sentença desse processo é expresso com relação a isso, em nenhum momento foi demonstrado que havia discriminação do reclamante. Não só do reclamante, não havia discriminação de sexo, raça, cor ou qualquer outro tipo de diferenciação de tratamento de empregado dentro da empresa. Uma empresa de 200 empregados, uma indústria de confecções, que não há necessidade nenhuma de dizer e nem de ressaltar a possibilidade de uma indústria de confecções, indústria de moda, onde é notório as preferências sexuais de todos os tipos, de todas as formas. Nesse precedente, foi, na verdade, uma demissão de um portador de HIV. Todas as testemunhas, todas, sem exceção, foram firmes no dizer que não havia nenhum tratamento discriminatório, nem com o portador de HIV e de nenhum empregado portador de qualquer tipo de doença. A questão de fazer a demissão imotivada, alegado por nós como foi motivão de caráter administrativo, e é caráter administrativo no sentido de dizer que as atividades se reduziram. Dizer que nos últimos 3 anos a necessidade de se provar que uma indústria de confecções, que indústria de moda, ou que qualquer indústria ou comércio deste país diminuiu a atividade, eu acho que é desnecessário. Todos nós sabemos que nossas atividades empresariais se reduziram assustadoramente nos últimos 5 anos. E, notoriamente, as atividades empresariais de indústria da moda reduziu muito mais ainda. Mais do que isso, ele é motorista. A empresa tem 3 veículos e 4 motoristas. O que, na verdade, ocorreu é que ele ficou afastado. Ficou afastado e foi respeitado todo o tratamento dele. Foi respeitado a volta ao trabalho, foi respeitada a forma os exames médicos foram todos respeitados, as licenças foram todas respeitadas. O tratamento dado ao reclamante, ao empregado, como a todos os demais empregados da empresa, sempre foi da melhor qualidade. A discriminação não houve. O juiz é claro com relação a isso. Ele põe na sentença que não foi constatado discriminação explícita. Se a súmula prevê, e ela dispõe, que há uma presunção da discriminação, cabe ao empregador apenas a inversão do ônus da prova e provar que não há discriminação. Agora, impor a ele o fato de, durante o tratamento que vai ser o resto da vida, a petição mesmo fala isso, ele está em tratamento, o tratamento vai ser o resto da vida, ele vai tomar remédio o resto da vida. Impor o dever ao empregador de até o resto da vida tê-lo como empregado, eu acho, na minha visão, pobre visão, é uma imposição além daquilo que é obrigação patronal. Demais disso, acho que o ato da rescisão do contrato de trabalho
não é causador de dano moral. Não existe nenhuma obrigação legal no sentido de quê? De se fazer uma demissão motivada por justa causa. Ela é imotivada por questões administrativas. Qual o dano moral causado ao empregado? Se há um dano que foi causado, moral ou material ao empregado, é a própria doença. Uma doença que não tem responsabilidade do empregador. Então, são com essas breves considerações que eu suplico a revisão do eminente relator e a divergência para dar provimento ao recurso. Relator, você quer fazer alguma? Não, senhor presidente, eu examino essa questão, a sustentação oral muito tranquila, muito lúcida. É uma questão, talvez, aí mais de percepção e de análise da prova, né? Eu até diria que não é um caso em que se caminha sobre a linha da luz, uma clareza meridiana, por assim dizer, com relação aos fatos e à inferência, né? O problema que eu vejo assim de maior, que me convenceu que foi importante, eu cito aqui, é o depoimento da senhora Daiane Martins dos Santos, no trecho que eu achei que tinha alguma relevância, e também com o fato da dispensa ter ocorrido imediatamente após a alta previdenciária do reclamante. Eu concordo com o advogado, colocou muito bem essa questão, que a culpa da doença não é da empresa, mas é a pessoa humana, né? É o risco que há no empreendimento e a tutela jurídica à mão do legislador e também o entendimento da jurisprudência em torno dessa questão. Eu peço vênia, o voto faz uma incursão na prova e os meus fundamentos, eu peço vênia para encaminhar o voto como já lido, com a devida vênia. Eu sou o revisor desse caso, também vou pedir vênia da sustentação. Pontuou muito bem o aspecto da defesa, mas também o que me chamou a atenção nesse caso foi esse depoimento da testemunha Daiane Martins dos Santos. E, obviamente, todo o resto, o contexto do processo, né? Como disse o novo procurador da tribuna, quer dizer, há uma presunção dessa possível discriminação, né, já decorrente da própria doença, a enfermidade grave, que, somada a outros fatores que estão dentro do processo, nos dão a compreensão, assim como foi do juiz de primeiro grau, de que, nesse caso específico, de fato, a empresa decidiu pela dispensa do reclamante em decorrência dessa sua condição pessoal. Como diz o relator, é uma questão de percepção, tem uma clareza muito cristalina, né, em situações como essa, mas os indícios, as circunstâncias e as constatações que a gente extrai da prova dos autos nos levam a uma compreensão que o juiz de primeiro grau, em contato direto com essa prova, teve, que também nos conduziu, também nos permitiu chegar à mesma conclusão. Eu peço vênia e vou acompanhar o voto do relator. Doutora Maria Cecília. Eu também peço vênia, sustentação oral. Na verdade, em se tratando de enfermidade grave, toda vez que a empresa decide por dispensar a pessoa adoecida, presume-se a discriminação. O fato de ele ser bem tratado na empresa ao longo do cumprimento do pacto laboral não é suficiente para afastar essa dispensa discriminatória. Então, entre o empregado sadio e o empregado doente,
se ela opta por mandar o empregado doente embora, por questões econômicas, claro, o empregado doente vai dar problema. O empregado sadio, em tese, ela vai ter uma execução mais linear do trabalho que ela precisa. Mas toda vez que ela opta por mandar o doente embora, quando ele padece de uma doença grave ou de outras questões, a questão do HIV, o câncer, vai ser presumida dispensa discriminatória. E aí não basta que venham testemunhas a juízo falar que a empresa não discrimina. O ato é reputado discriminatório. E, inclusive, por questões econômicas. Eu entendo do ponto de vista de economia, mas não entendo do ponto de vista de que a empresa tem uma função social e de que aquela lei é uma lei protetora. É exatamente o contraponto da inexistência da estabilidade para todos os empregados. Quer dizer, alguns empregados que trabalharam ao longo da vida e estão adoecidos, esses empregados estão protegidos contra uma dispensa que é considerada discriminatória por força de lei. Ou seja, a motivação da dispensa, ainda que implícita, é o termo que o juiz usou, é o adoecimento dele, e nenhum outro aspecto. Entre um empregado doente e um sadio, para não haver a dispensa discriminatória, tem que se mandar embora o empregado saudável. E deixa. Agora, num contexto de crise econômica que não está aprovada nos autos, teria que mostrar, olha, houve uma redução e naquele bojo foram dispensados 50 empregados ou todos os empregados e o setor foi fechado. Num caso desse, aí a gente entenderia. Realmente foi uma questão, não houve dispensa arbitrária e muito menos discriminatória. A empresa não teve outra opção que não seja fechar o setor e mandou todos embora. Quer dizer, não foi só o trabalhador. Então, eu estou com o relator pedindo vênia mais uma vez à sustentação oral. Proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator. Seguinte. O próximo é o número 11 da pauta, 10.705/2016, procedência Vara do Trabalho de Turama. Recorrente Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e recorrido Fernando Otávio Soares da Assunção Vilela. Inscrita a doutora Helena de Cássia Carneiro pela recorrente. O relator. Cobrança de contribuição sindical rural, tema que nós já parece que pacificamos aqui no seio da turma, né? O juiz Alexandre Chibante Martins julgou os pedidos improcedentes. Eu, pedindo vênia, estou dando provimento ao recurso para condenar o réu ao cumprimento do acordo extrajudicial relativo às contribuições sindicais referente aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, autorizada a dedução dos valores quitados por ocasião da liquidação. Inverto os ônus da sucumbência, custos processuais de 570, calculado sobre 28.500, arbitrado à condenação. É como eu encaminho o voto, senhor presidente. Escrita a doutora Helena de Cássia Carneiro pela recorrente. Nós aguarda o voto divergente. Eu sou o revisor, estou acompanhando o relator. Eu também estou de acordo. Então, à unanimidade, segundo voto do relator. Seguinte. O próximo é o número 12 da pauta, o 10.766/2016, procedência Vara do Trabalho de Patrocínio. Recorrente à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e recorrido Anésio Francisquini. Também inscrita a doutora Helena de Cássia Carneiro pela recorrente. Palavra o relator. Esse daqui já envolve a necessidade de notificação pessoal do devedor. Também nós temos um entendimento já pacificado aqui na turma, né? O pedido foi julgado improcedente. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso, nesse caso, senhor presidente. Escrita a doutora Helena de Cássia Carneiro. O relator quer esclarecer o motivo da improcedência? Perguntar para a procuradora qual é? Pode ser. Para a Constituição em mora,
do contribuinte, indispensável a sua notificação prévia e pessoal para pagamento do tributo com a remessa de guias da contribuição sindical para seu endereço. Trata-se de um regramento garantidor da prévia ciência da existência do tributo por parte do devedor, a fim de que ele possa exercer seu direito de defesa, se assim entender, ou mesmo para que não seja surpreendido posterior com eventual cobrança do título do crédito tributário, cuja existência sequer tinha conhecimento. Apesar de haver prova nos autos de publicações digitais de cobrança das contribuições sindicais no ano de 2014, em jornais de grande circulação local, não se encontra nos respectivos editais o nome do réu com montante específico da dívida. Então, nesse caso, eu entendo não haver sido devidamente comprovada a notificação pessoal do sujeito passivo, já que os documentos apresentados não se prestam para comprovação regular dessa notificação. E aí eu acrescento outros fundamentos aqui, mas acho que já foi suficiente para esclarecer. Escrita a doutora Helena de Cássia Carneiro, pelo sindicato, a confederação, a senhora tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, egrégio turma, boa tarde. Excelência, no ponto destacado pelo ilustre relator, a notificação pessoal ela foi feita e juntada aos autos. Temos o ID 6AB560E, que é a notificação que foi enviada para o contribuinte antes do ajuizamento da ação. Também temos a notificação no ID 38F94E8, que foi a notificação enviada antes do vencimento da contribuição sindical. Ou seja, o contribuinte, ao receber a guia, foi notificado, tem o AR juntados aos autos, e, posteriormente, antes do juizamento da ação, dentro do prazo do artigo 173 do CTN, também foi notificado. Essas notificações elas foram enviadas para o domicílio tributário eleito pelo contribuinte no ITR. De fato, as notificações foram recebidas por terceiras pessoas e não pelo réu. Mas, entretanto, o fato dela ter sido enviada para o domicílio eleito pelo contribuinte na sua declaração de ITR a torna válida. É de conhecimento de que a CNA tem convênio com a Receita Federal para que esta a informe as propriedades declaradas pelos contribuintes, a exploração da propriedade, o grau de utilização da propriedade, como o endereço eleito como domicílio tributário. E é através deste convênio que a CNA obtém esses endereços e encaminha as notificações ao sujeito passivo. Se me permitem citar, o artigo 127 do CTN fala sobre a eleição do domicílio tributário. Ele diz: na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável do domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considerar como tal. E aí ele cita alguns domicílios que poderiam ser considerados na falta de eleição, o que não é o caso, porque através do convênio nós recebemos a informação de qual endereço que o contribuinte elegeu. E a demonstração desse convênio está nas guias. As guias vêm com todos os dados do imóvel e o dado do endereço do contribuinte. E frisa-se: essa notificação foi enviada por 2 vezes neste endereço. Se me permitem citar um julgado da 4ª turma aqui deste tribunal, em que a desembargadora relatora Thaisa Maria disse, ao falar sobre o domicílio tributário: conforme dispõe o artigo 127 do CTN, o domicílio tributário fixa-se por eleição, procedida pelo contribuinte ou responsável. A declaração do imposto territorial rural é instrumento apto a identificar o domicílio tributário, o que foi feito nestes autos. Ademais, Excelência, quanto à questão de no edital não constar o nome específico de cada contribuinte, o edital ele é publicado conforme o artigo 605 da CLT. Esse artigo ele não traz o requisito da pessoalidade, ele traz o requisito da publicidade. Os artigos que tratam da pessoalidade é o artigo 142 e 145 do CTN. E esses artigos tratam da notificação pessoal. Então, entendemos que a pessoalidade está cumprida, conforme o artigo 142 e 145, com o envio da notificação pessoal, endereçada ao contribuinte, ao seu domicílio tributário. E o artigo 605, que trata da publicação digital, foi corretamente exigido e feito nos autos com o envio da publicação digital
que frisa-se, não há a exigência da pessoalidade nessa publicação. Então, data vênia o entendimento do relator, o que se pede é o provimento do recurso. Algum acréscimo? Não precisa. Você até aborda essa questão. Eu estou entendendo só que... não chegou até lá. Não está comprovada a notificação pessoal do sujeito passivo. Estou entendendo que os documentos apresentados não se prestam, com a devida vênia, à regularidade da notificação. Na inicial, o autor indicou como endereço do réu Avenida Rio de Janeiro, 195, apartamento 152, Centro, Londrina, Paraná. Endereço esse constou na notificação citatória. Na página 4 da exordial, indicou a ré que está enquadrado como empresário e empregador rural nos termos do artigo tal, com base, fazendo referência aos documentos anexos. O documento apresentado sobre o ID que eu menciono, certificado de cadastro e registro de imóvel, indica que o imóvel rural denominado Fazenda Coqueiro do Santo Inácio está localizado no município de Coromandel, Minas Gerais. Eu continuo aqui falando que trata-se de imóveis rurais. Podia corrigir para mim depois, Jocélia, onde está aí nessa parte. Ora, tratam-se de imóveis, logo no finalzinho. Ora, trata-se, tirar o plural, trata-se de, é um verbo preposicionado, de modo que ele não flexiona, né? Trata-se de imóveis rurais situados em municípios distintos de Minas Gerais, sendo que o município de Coromandel diz aproximadamente 55 quilômetros do município de Monte Carmelo. Eu estou, então, aqui na conclusão, que entendendo que não está devidamente comprovada a regular notificação pessoal do devedor nos moldes do artigo 142 e 145 do CTN, pelo que mantenho a sentença data vênia. Inclusive, esse voto, é o que eu falei, ele tem uma peculiaridade, porque ele já traz, inclusive, esse entendimento, né? Acabou prevalecendo da turma, no sentido de que a notificação pessoal do devedor, com as remessas da guia da contribuição sindical, supriria até essa questão do edital. Isso é um fator que não... No início houve uma certa controvérsia, algumas decisões caminhavam para um lado, outro para o outro, mas aqui na primeira turma nós acabamos, ao final, decidindo e alinhando o nosso entendimento de que haveria, até porque aqui se trata de uma ação ordinária, não de cobrança especificamente, a gente, executiva, melhor dizendo, a gente entendeu que daria para suprir de outra forma aquela irregularidade inicial. Mas aqui eu vou pedir vênia à nova procuradora, porque me parece que houve realmente, mesmo analisando, salvo engano, a identificação do domicílio lá feito pela parte do cadastro do imóvel rural e da Receita Federal, que essa notificação não chegou efetivamente a se dar como deveria, pelo aspecto pontuado pelo nobre relator, né? Quer dizer, foi expedida por uma comunicação em Monte Carmelo, enquanto, na verdade, me parece que o domicílio lá era Coromandel, ou vice-versa. Enfim, há realmente, parece que uma falha nessa notificação inicial que não supriu aquela ausência de constituição do devedor em mora, né? Então, eu peço vênia e vou acompanhar o relator neste caso. Eu estou analisando aqui, enquanto o doutor Renaud está colocando, agora, na contestação do réu nesse caso, ele fala que é residente domiciliado no endereço Fazenda Nossa Senhora do Rocio, quilômetro 110, município de Tapejara, estado do Paraná, há mais de 30 anos. Também tem esse aspecto. Tem isso aqui. Agora, se fizesse a notificação em Coromandel, ele falaria não serviu também na Fazenda. Porque ele está se declarando residente nessa outra fazenda, que é, inclusive, fora de Minas Gerais. Lá não foi notificado, e nem na de Coromandel. Agora, se notificam onde o doutor Renaud está falando, eu estou só querendo extirpar alguma contradição no processo. Porque se notifica lá, ele ia falar, olha, não chegou para mim também, apesar de eu ser dono da fazenda, não é lá que eu moro. Quer dizer, alguma saída a gente vai ter para isso, porque constar eu não sei se constou do voto, esse outro endereço. Não resolve a contradição, porque na defesa ele está indicando um outro endereço. Está na folha 11,
da defesa. Mas de qualquer Distribuição do jeito, débito, acho que é da Fazenda de Coromandel, não é isso? na fazenda de Coromandel. Aí foi Mas, de qualquer expedido jeito, para isso de não Monte tá alegado. Carmelo. Ele alegou o endereço dele, ou o domicílio dele, e pronto, parou por aí. Não houve nenhum questionamento em torno disso. Tá certo. Eu estou de acordo, é o entendimento Qualidade, do como é imposto convalescente. e tal, acho que isso ainda tem que seguir um pouquinho. Excelência, só uma questão de fato. Esse fato dele dizer que ele mora em Londrina, se isso tivesse sido declarado no ITR dessa forma, nem seria a Federação de Minas quem estaria cobrando. Pois é. Seria a Federação do Paraná, Estado, né? do Do Paraná. Paraná, foi Só o que me que chamou a atenção. o que infelizmente acontece é que eles não atualizam o domicílio tributário. Eles vão declarando de qualquer forma, eles são obrigados a atualizar pela lei do ITR e não atualizam. Como a cobrança está serve sendo para esse feita tipo, aqui e a fazenda é aqui, quer dizer, nós não teríamos que considerar do Paraná, senão não seria nem essa Pois, Eu pelo federação. menos faço para a referência fazenda expressa correta. ao endereço dele lá no Paraná, está aqui, ó. E aqui eu acho que Avenida deveria, Rio no de Janeiro, mínimo, ter sido pra 195, fazenda apartamento 52, específica Centro da Londrina, cobrança. Paraná. E está se cobrando sobre a propriedade de Monte Carmelo, Coromandel, que mande para aquela correta, para evitar essa discussão. Tá certo. Mas Eu isso estou de acordo. isso foi a própria autora que forneceu esse endereço no olha inicial. Não, mas esse endereço foi para onde ela mandou a notificação pessoal. Agora, na defesa, na contestação, o réu fala que mora na fazenda, no município de Itapejara, no Paraná. Tá certo, eu vou votar com Vossa Excelência, pedindo vênia à sustentação oral. Dúvida com relação a essa efetiva ou regular notificação. Né? Sim. Nesse caso específico, prevaleceu o voto do relator. Sim. Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Próximo é o número 20 da pauta, é o 11.087/2015, procedência segunda vara de contagem. Recorrente Bruna Angélica Leão de Carvalho e recorrido Prevenir Medicina e Segurança do Trabalho Limitada. Inscrito Dr. Matheus Leão de Carvalho pela reclamante. É o número 20 da pauta. Bruna Angélica? Bruna, Excelência, isso. tem a palavra. É? Só esperando. Bruna e Prevenir. Bruna e Prevenir. Com a palavra o relator. Envolve uma extinção, houve o acolhimento por parte da juíza Isabela, doutora Isabela Silveira, da inépcia. Eu examino essa questão, eu estou dando provimento para afastar a extinção do processo sem julgamento de mérito, determinar o retorno dos autos à origem, para que o doutor juiz Acó proceda à intimação da autora para que emende a petição inicial no prazo de 15 dias, devendo a intimação especificar as irregularidades. Aí eu já estou com o novo CPC, né? Isso. Que precisam ser sanados a fim de possibilitar o julgamento do mérito dos pedidos formulados nos termos da súmula 263 do TST, combinado com os artigos 250 e 295, né, do CPC. Não é isso? De 2015. É o artigo 321 do CPC. Peço desculpa, 321 do CPC. Escrito para sustentação oral, doutor Matheus Leão de Carvalho, pela reclamante. Indago se gostaria de ouvir o primeiro voto divergente. Gostaria, sim, excelência. Está se reconhecendo a inépcia, mas já com a visão do novo CPC, da máxima utilidade da jurisdição, primeiro permite-se a emenda. Eu estou acompanhando o relator. Eu também, senhor presidente. Então, a unanimidade, segundo voto do relator. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Agora a sessão do doutor Emerson, do PJE. Doutor Emerson. É o número 15 da pauta. É o 10336/2016, procedência
44ª Vara de Belo Horizonte, recorrente Juliana de Paula da Silva e recorrida MGS. Inscrito Dr. Leonardo Davi Braga dos Santos pela reclamante. É o número 15 da pauta. Sou o relator deste processo. Eu estou conhecendo o recurso ordinário da reclamante no mérito, dando-lhe provimento para condenar a reclamada ao pagamento das diferenças salariais existentes entre a remuneração paga à reclamante aos empregados Éder Lúcio de Moura e Flaviana Barbosa Soalheiro, desde a admissão, considerando-se o mais vantajoso, conforme se apurar em liquidação de sentença, com reflexo em horas extras quitadas, 13º salários, férias mais 1/3 e FGTS a ser depositada. A reclamada deverá, após o trânsito em julgado desta decisão, no prazo de 10 dias da intimação para tanto, retificar a evolução salarial na CTPS da autora, sob pena de multa diária equivalente a R$ 100, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer hora imposta. Custas pela reclamada no importe de R$ 200, calculadas sobre R$ 10.000, valor arbitrado a condenação. Como voto, inscrito o Dr. Leonardo Davi Braga dos Santos, pela reclamante, indago se quer fazer uso da palavra ou aguarda voto divergente. Aguardo voto divergente, excelência. Estou como segunda votando, desembargadora Maria Cecília. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Também estou de acordo. Então, à unanimidade, segundo voto do relator. Obrigado, bom dia. Boa tarde. Seguinte. É o número 4 da pauta. É o 10.065/2015. Procedência segunda vara de Uberaba. Recorrente Reinaldo Coelho e recorrido FMC Química do Brasil Limitada. Inscrito Dr. Alex Santana de Novaes pelo reclamante. Estou indo à conclusão para conhecer do recurso ordinário do reclamante no mérito dar-lhe provimento parcial para condenar a réia ao pagamento das diferenças salariais com paradigma indicado na fundamentação, conforme recibos salariais juntados aos autos com reflexo em 13º salário, férias mais 1/3 e FGTS, 8% a ser depositado, juros e correção monetária de acordo com os critérios definidos nas súmulas 200 e 381 do TST, contribuições previdenciárias e fiscais na forma da lei. Discrimino aqui as verbas para fins do parágrafo 3º do artigo 832 da CLT, inverto os ônus da sucumbência, com custas a cargo da reclamada no valor de R$ 200, calculadas sobre R$ 10.000. Inscrito para falar pelo reclamante, Dr. Alex Santana de Novaes, a quem concedo a palavra. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, excelências, com todo respeito ao voto do ilustre relator, entendemos nós que o provimento merece ser elastecido, e merece ser elastecido em 2 pontos principais. O reclamante foi dispensado sob alegação de justa causa. A testemunha ouvida para corroborar a tese da reclamada se envolveu em pesadas discussões e brigas com o reclamante. A própria testemunha diz isso, mas diz que depois conversaram que não são mais inimigos. Com todo respeito, entendemos nós que a animosidade para o depoimento ainda existe, e tanto assim o é que o voto do ilustre relator afasta, imagino que afaste, apesar de não ter visto a fundamentação, afasta o depoimento dessa mesma testemunha quanto à equiparação salarial. O fato é que reclamante, pressionado pelas metas, pelo trabalho e pelo assédio moral, num determinado momento, foi buscar um papel numa impressora. Uma colega estava na impressora retirando o papel, ele tentou pegar, ficou um puxando de cada lado, trocaram empurrões, e a empresa resolveu dispensá-lo por justa causa. Um trabalhador que há anos lá estava sem nenhuma mácula
na sua ficha funcional. Não fosse ainda o caso do afastamento da justa causa, por completo, simplesmente por não ter havido a justa causa, haveria aqui, no nosso entendimento, falta da utilização da escala pedagógica. Além disso, Excelência, o reclamante pleiteia indenizações em função de acidente de trabalho. Trabalhou ele em esforços repetitivos, esforços físicos que comprometeram. E em janeiro de 2002, sofreu acidente de trabalho pelo excesso de manipulação de material pesado. Isso tendo solicitado a abertura da CAT e que veio com a incapacidade para o trabalho. Então, esses dois pontos, e por esses motivos levantados aqui da tribuna, são primordiais. Esperamos o elastecimento do provimento recursal quanto a esses pontos e quanto aos demais pontos que estão nas nossas razões de recurso. É o que espero, Excelência. Peço vênia, vou manter o voto. Examine aqui, de fato, a questão da contradita da testemunha, que entendo rejeitada corretamente pela decisão de primeiro grau, pelos fundamentos que abordo no meu voto. A questão da reversão da justa causa, descrevo aqui, inclusive, a prova que foi colhida em audiência, o depoimento da própria vítima, a testemunha Marcelo, a testemunha Maria das Graças, né? O processo, inclusive, retornou à origem, parece que para que ela fosse ouvida, e concluo aqui, como também o juiz de primeiro grau, que houve, de fato, a falta, a prática do ato capitulado na linha J do artigo 482 da CLT. Houve, comprovadamente, uma agressão no ambiente de trabalho, motivo ensejador da justa causa, há até a lavratura de um boletim de ocorrência, um exame de corpo de delito, enfim, examino toda essa prova. E quanto à questão relativa à indenização pela doença material e moral, pela doença ocupacional, apoiei-me aqui como juiz de primeiro grau na conclusão extraída do laudo pericial, que não foi desconstituído por outro elemento de prova nos autos, de que a doença que acomete o reclamante é uma doença de origem exclusivamente degenerativa e que está também associada à prática de atividades esportivas, mas em nenhum momento o perito admite que haja um nexo causal ou concausal com a atividade exercida no local de trabalho ou no ambiente de trabalho. Então, eu peço vênia e vou manter o voto. Pagadora Maria Cecília. Eu voto com Vossa Excelência, pedindo vênia e sustentação oral por toda a fundamentação que está aqui no voto e pelos esclarecimentos prestados por Vossa Excelência. Também estou de acordo. Então, à unanimidade, prevaleceu o voto do relator. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Próxima sessão do PJE, a doutora Maria Cecília. É o número 20 da pauta. 11.006/2015, procedência Vara do Trabalho de Nova Lima. Recorrente Valdirene Antônia da Silva Oliveira e recorrido Biocor. Inscrito doutor Lélcio de Almeida Leonardo pelo recorrido Biocor. É o 20 da pauta. Com a palavra a relatora. Voto extenso. Estou conhecendo do recurso da reclamante e, no mérito, rejeitando as preliminares arguídas. Dou parcial provimento ao recurso para deferir à reclamante as horas excedentes da 8ª diária e da 44ª semanal, que for mais benéfico, com reflexos em repousos, aviso prévio, férias mais um terço, 13º salário adicional de insalubridade e FGTS. Aqui tem um equívoco, hora extra não reflete adicional de insalubridade. Eu vou anotar aqui para tirar. Então, não tem sobre adicional de insalubridade. Ao contrário, a insalubridade é que está na base de cálculo das horas extras. Eu vou inverter isso aqui. Mais 40% de acordo com os controles de ponto por todo o período imprescrito. Na apuração das horas extras, deverão ser observados adicional convencional legal, que for mais benéfico, observada a súmula 264.
B. Condenar o reclamado ao pagamento em dobro dos feriados laborados civis e religiosos por todo o período imprescrito a se apurar de acordo com os controles de ponto, afastando-se a limitação temporal imposta na sentença. Condenar a ré ao pagamento de diferença de seguro-desemprego como se apurar em liquidação de sentença. Conceder ao obreiro a justiça gratuita, ressalvado o entendimento dessa relatora. E excluir a responsabilidade da autora pelo pagamento dos honorários periciais, os quais deverão ser suportados exclusivamente pela União Federal, nos termos da Resolução 66/2010 do Conselho Superior de Justiça do Trabalho. O ofício requisitório será expedido na vara de origem, fixando-se a verba honorária a R$1.000, em R$1.000, limitando-se. Acresce a condenação o valor de R$20.000 com custas de 400 a cargo do reclamado, que com a publicação do acórdão fica intimado ao recolhimento para os fins da súmula 25 do TST. Escrito pelo reclamado, doutor Léucio Leonardo, a quem concedo a palavra. Excelentíssimo senhor presidente dessa egregia turma, eminentes magistrados que acompanham, ilustre representante do Ministério Público. Senhor presidente, eu quero ser breve, são vários temas, não quero enfocá-los todos, mas antes eu pediria à eminente relatora, acho que não entendi o provimento no que toca às horas extras. Só posso presumir que Vossa Excelência está considerando nulo o regime 12/36 e definindo horas extras a partir da 8ª? É isso? Foi a partir da 8ª. Deixa eu dar uma olhada aqui, doutor, no fundamento, que o voto é bastante extenso. Nulidade, minutos residuais, hora extra, jornada 12/36, nulidade das trocas, dobra de plantão. Foi acima da 8ª, me parece que tem limitação do pedido, doutor. É porque seria 6, né, por causa de atividade insalubre. Deve ter limitação. Quer ver? Eu estou procurando aqui onde é que está isso. Se Vossa Excelência me permitir, para facilitar, Excelência. Pois não. Porque há uma alegação de que teria a reclamante, falo pela reclamada, há uma alegação de que ela teria dobrado plantões, esse é um ponto. O outro é de que o regime 12/36 seria nulo porque haveria excessos minutos residuais que, sob a ótica da reclamante, desconfiguraria esse regime de 12/36. Então, eu não sei se Vossa Excelência deferir a partir de 8 nos tais dias de plantão ou no período todo. Não, é no período todo. A deferir horas extras da 8ª e da 44ª semanal. O que for mais benéfico, com reflexos em repousos, aviso prévio, aí sai aqui só o adicional de insalubridade que eu li, que eu vou corrigir, porque hora extra não reflete em adicional de insalubridade. É no período todo, doutor. Desculpe, Excelência, em função de considerar nulo o regime 12/36... Aí eu vou ter que ler o voto, doutor, é muito grande. O senhor quer que eu faça a leitura do texto? Só em relação a isso, para eu entender e não... Pois é, mas ele é grande. Reclamante incontroversamente se ativava na jornada 12/36, autorizada por instrumento normativo. Não se discute a validade dos controles de ponto, eis que houve controvérsia no aspecto apenas quanto aos minutos residuais, já dirimida no tópico anterior. O douto magistrado de origem deferiu o pleito de dobras ao fundamento de que houve apenas trocas de plantões autorizados nos instrumentos coletivos. De fato, os ACTs prevêem a troca de plantões, mas estabelecem critérios a serem seguidos para tanto, como se vê a título de exemplo do inciso 5 da cláusula 25ª do ACT, que eu transcrevo aqui, 2012-2013. Data máxima vem do entendimento adotado na origem de uma breve análise dos controles de ponto a registro de dobra, sem sequer anotação da troca de plantões, que ocasionaram 24 horas de labor ou mais, em período inferior a 48 horas, como se vê do labor em 3 dias seguidos, no lapso entre 7/3/2013 a 9/3/2013. Eu cito o ID e a página. A testemunha ouvida a rogo da ré admite a ocorrência das dobras, ao declarar que acredita que as dobras de turno eram registradas no ponto enquanto foi permitido para poder permitir o pagamento, que as dobras ocorriam por faltas de funcionários ausentes. Além do mais, os controles de frequência revelam a prestação de horas extras habitualmente, o que não se pode admitir na jornada especial. A título de amostragem, veja-se o período 19/8/2012 a 14/9/2012, em que se constatam minutos extras diários, vez que iniciada a jornada antes das 7, com registro após as 19, extrapolando a jornada contratual de 7 às 19. E a jurisprudência atual do Colente TST, no sentido de descaracterizar o regime 12/36 em virtude da prestação habitual de horas extras. Súmula 85, conforme se verifica dos arestos, que eu cito aqui. Como se não bastasse, é incontroverso que a reclamante laborava em condições insalubres.
pelo que eventual cláusula de compensação de jornadas não pode prosperar, porquanto, para a prorrogação da jornada, mesmo para fins de compensação, no caso de labor em condições, era imprescindível a licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho. Frise-se que o artigo 7º, que dispõe sobre a limitação da jornada diária em 8 horas, nada preceitua sobre a desnecessidade de autorização do MTE, na hipótese de prorrogação do horário de trabalho em atividade insalubre. Assim, deve-se interpretar os artigos 7º e 60 de forma sistemática para permitir a integração dos referidos dispositivos em obediência ao princípio do não retrocesso social. E por aí vai. Já atendeu? Perfeitamente entendi, Excelência. Sim. Muito obrigado. Nada. Doutora Turma, se já estava propenso a pedir uma atenção especial de Vossas Excelências, agora especialíssima, diante do impactante voto, data máxima vênia, da eminente relatora. Há um tema que nos parece que antecede a investigação sobre se teria havido ou não prorrogação de jornada, porque a sentença, e é da lavra de magistrado maduro, culto, experiente, doutor Mauro César Silva, detectou que a hipótese era de cometimento de eventual crime de falso testemunho. Eventual para já não se afirmar desde já, doutor Mauro foi cauteloso, porque para a reclamada é caso típico de falso testemunho, na medida em que, enquanto aqui, neste processo, a testemunha Luciana, trazida a juízo pela reclamante, disse, neste processo, recebia produtividade, uma verba em função de produtividade. Num depoimento que prestou como testemunha num outro processo, testemunha da então reclamante, não era testemunha rolada pelo Hospital Biocor, lá disse, não recebia por produtividade. Então, a primeira chocante divergência entre o que disse quando compromissada e agora é essa. A discussão central, no que toca a jornada, é se haveria ou não minutos residuais, se remanescessem a favor dela minutos residuais ou não. E o núcleo da controvérsia, Excelência, porque essa é a tese da inicial, é de que tinha que chegar 20 minutos antes do início da jornada para receber o turno do colega que a antecedia. Ao término da jornada, tinha que estender por mais 20 minutos, porque era o tempo para trocar de uniforme, passar o turno para a colega que iria lhe suceder. E, querendo, então, esta é a alegação da inicial, dizendo que todas essas providências que antecediam propriamente o início, a chegada dela no posto de trabalho, ocorreriam, segundo a reclamante, ocorreriam antes da marcação do ponto. Ao término da jornada, o inverso. Marcava-se o ponto e troca de uniforme, entrega de uniforme usado, passar o pronto para a próxima, tudo isso ocorreria após a marcação do ponto. Bom, no outro processo, quando ouvida como testemunha devidamente compromissada, vejam, Vossa Excelência, o que a testemunha disse. Aspas, que chegava às 19 horas e já registrava o cartão de forma imediata. Era a primeira providência que a testemunha tomava, é chegar e marcar o cartão, e ainda enfatizou no outro depoimento, de forma imediata. Então, todas essas providências, trocar de roupa, passar o turno, tomar o café, lanchar, etc., é ela própria quem disse no outro depoimento que tudo isso ocorria depois do ponto já pronto. Bom, o que houve? Ouvidas as testemunhas, causou estranheza a todos, especialmente a quem presidia, doutor Mauro César Silva, estranheza essa informação das testemunhas de que a simples troca do uniforme, que se compunha de uma blusa e uma calça, demandaria, segundo uma testemunha, 20 a 30 minutos, segundo a outra testemunha, de 30 a 40 minutos. Isso causou estranheza, o doutor Mauro ordenou que se fizesse uma investigação in loco,
que um oficial de justiça fizesse um laudo circunstanciado, e assim foi feito. O laudo é longo, mas a conclusão que se extrai dessa investigação em loco é de que a primeira providência que o empregado toma ao adentrar nas dependências do hospital, desceu do ônibus, é ir direto para o relógio de ponto. Então, tudo aquilo que a reclamante diz que teria feito antes de marcar o ponto ao início ou depois de marcar o ponto ao final, segundo se levantou, o oficial de justiça levantou, o laudo é longo, circunstanciado, instruído com fotografias, é perfeitamente possível ver a localização do ponto e do posto de trabalho, ou do vestiário, etc. Mas o laudo conclui que entre o relógio de ponto e o posto de trabalho, coisa de 3 a 4 minutos na chegada e ao término 4. 3 na chegada, ao início da jornada, 4 minutos ao final. Quer dizer, uma divergência gritante do que se apurou em loco com o que ambas as testemunhas disseram. Para uma, 20 a 30 minutos, para a outra, de 30 a 40 minutos. Diante disso, ficando mais evidente ainda o falso testemunho, o Dr. Mauro foi extremamente cauteloso, designou uma outra audiência para que as duas testemunhas da reclamante fossem reinquiridas, dando-lhes a oportunidade de, se fosse o caso, se retratarem ou explicarem essa chocante divergência. Chegaram na audiência, simplesmente mantiveram, não mantém o depoimento, é isso mesmo. Então, em sentença, Dr. Mauro reconheceu o falso testemunho de ambas, condenou por litigância de má-fé e, ao que sentir, a eminente relatora não afasta isso da condenação. Então, a condenação estaria, o voto da eminente relatora, com todas as vênias que Sua Excelência merece, estaria apoiado no depoimento declarado falso, a ponto de ter ensejado ofício às autoridades para a investigação disso? Porque se Sua Excelência se baseou no depoimento da testemunha trazida a juízo pelo réu, nenhuma fala nisso. De modo que a primeira observação que nos parece ensejar o voto da eminente relatora é esse. Estaria se apoiando nesses dois depoimentos? Bom, mas indo agora à questão da nulidade, dessa suposta nulidade do regime de 12/36. Aqui talvez seja o ponto mais importante a merecer especialíssima atenção de Vossa Excelência. O cartão é verdadeiro, a própria eminente relatora reconhece que os registros que estão ali são os fiéis. O que a reclamante fez? Ela traz no recurso uma demonstração aritmética destes supostos minutos residuais que os próprios cartões registrariam. Então, por exemplo, ela dá como exemplo, dia 20 de setembro de 2011, entrada 6h55 da manhã, saída 19h08. Para concluir, são dezenas de exemplos, mas tomando este, para concluir que naquele dia teria havido um excesso, o minuto residual, ou 13 minutos residuais, entrada 6h55, saída 19h08. Mas há um dado aqui que compromete completamente esta demonstração. A reclamante esqueceu de deduzir, de não computar, nem é deduzir, mas não computar, para usar a linguagem da lei, não computar nessa jornada o intervalo de 1 hora. Isso é incontroverso, se não me enganei, se não estou enganado, a eminente relatora reconhece que o intervalo entre a jornada foi cumprido. Então, a conta que se teria que fazer não é essa, 6h55 a 19h08, para se encontrar 13 minutos excedentes. Daqui tem que se deduzir 1 hora de intervalo, que absorve completamente esses tais 13 minutos excedentes. Por que isso é absolutamente fundamental? Deduzido 1 hora de intervalo, desaparece qualquer minuto residual, que, ao que parece, é o que levou a eminente relatora... É o que levou a eminente relatora a considerar nulo o regime 12/36.
Uma observação final, já estou encerrando, Excelência. Difícil para o empregador. Difícil. Porque se aparece no controle um minutozinho residual, o regime 12/36 é nulo. Se vem o empregador e apresenta aqui em juízo um controle de ponto absolutamente uniforme, porque para não ter a nulidade do regime 12/36, só um controle que não registra minuto residual. Se vier com esse controle aqui, não, aí presumo verdadeira jornada inicial, porque é assim que a súmula 338 diz. Então não tem saída. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem saída, o controle é absolutamente fiel. Daí, porque haveria, não há se computar um intervalo de 1 hora, mas daí, se concluir que o regime 12/36 é nulo e se impõe uma condenação pesadíssima, ao invés de 12 horas, 8. Então, são 4 horas extras por dia. Só podia encerrar com o tempo. De modo que se espera, com todas as vênias que a eminente relatora merece, é que essa egrégia turma não referendasse a proposta de voto de Sua Excelência. Muito obrigado, Excelência. Na verdade, eu queria prestar um esclarecimento, senhor presidente, porque a parte inicial da sustentação oral, doutor Lécio, é igual ao que está no voto. Na verdade, doutor Mauro foi extremamente cuidadoso e nós estamos acolhendo na íntegra o auto de inspeção que foi feito. Tanto que nos minutos residuais não anotados nos cartões, eu estou negando o provimento ao recurso. Não é em função deles, é em função do que está anotado. Agora, o raciocínio de Vossa Excelência, no sentido de que o 12/36 seriam 12 horas de trabalho, deduzindo o intervalo, na verdade, o 12/36, ele se estabeleceu 7 às 19, menos 1, ele acaba sendo 11/36. A gente não pega a soma das 12, tira 1 e fala que é 11 e os minutos estão ali dentro. Nem é essa a tese da defesa. Posso estar equivocada, mas a defesa não traz sob essa perspectiva. Agora, são 2 argumentos agregados. Na verdade, é um trabalho insalubre. Então, para passar de 8 e ter essa compensação, teria que ter autorização do Ministério do Trabalho. Então, de qualquer forma, na hora em que a gente detecta isso no processo, isso ainda não foi alterado, trabalho insalubre, a compensação está na CCT, mas não tem autorização do Ministério do Trabalho. Falta um requisito formal que é relevante. Então, a jornada volta para 8 horas. Não é 6 porque não é turno ininterrupto de revezamento, porque se fosse, voltaria, era para 6. Nós julgamos vários casos aqui nesse sentido. Então, na verdade, eu concordo com Vossa Excelência. Na situação atual, em relação a minuto, é isso. Se é simétrico hora a hora, é inválido. Vai o 338, presumo inicial, salvo prova em sentido contrário. Mas se passa de 5 numa das pontas e 5 na outra, ou de 10 no total do dia, tem hora extra. Nós não temos como fugir disso, também é lei. Não tem como. Então, eu mantenho o meu voto, já até alterei aqui a questão dos reflexos na insalubridade, porque não tem. Passo a palavra aos colegas. Votantes, senhor presidente, eu até peço desculpa, relator, eu daria um provimento um pouco maior, porque eu fiquei com esse voto o fim de semana e pensando na minha jornada aqui na Justiça do Trabalho. Eu nunca vi uma diligência feita pelo oficial de justiça desse teor. É quase que uma perícia. O oficial de justiça comparecer para fazer uma diligência desse teor, eu peço desculpa, mas eu nunca vi e nunca fiz nada igual. Então, eu daria provimento para excluir a multa por litigância e a expedição de ofício ao Ministério Público Federal, que eu acho que é uma pressão, uma força que está se julgando em cima das testemunhas. Quantas vezes, ao longo de 20 anos na primeira instância, eu, pelo menos, vi e constatei inúmeros depoimentos de testemunhas que eram extremamente divergentes e nunca determinei expedição. O juiz valoriza, faz uma valoração da prova, o que for, mas eu não expediria. Eu peço vênia à relatora por não ter... Fiquei pensando a respeito desse processo, não lancei divergência, mas eu daria esse provimento, ampliaria nesse sentido.
pedir vênia da sustentação, vou acompanhar a relatora e também Vossa Excelência. Eu acho que se o juiz entende que há alguma irregularidade, eu também não tinha esse hábito de expedir ofício, mas eu também não posso entender que há algum equívoco do juiz nesse sentido. Acho que se ele entende que há uma incongruência nos depoimentos e que isso pode induzir a um falso testemunho, inclusive parece que ele deu oportunidade às testemunhas de se retratarem, se assim, essa divergência realmente, um fato não ocorre em dois polos distintos. Ou ele é A ou B, não vai ser A e B ao mesmo tempo. Se ele não conseguiu elucidar e achou que o caminho viável era a apuração criminal para ver se a prática de crime de falso testemunho, eu não vejo nenhum senão a que ele faça. Também, quando juiz de primeiro grau, não tinha esse hábito de fazer inspeção pericial, que para mim isso tem um nome que chama inspeção pericial, não tira-se a judicial para pericial. Transferir ao oficial de justiça a atribuição de produzir a prova pelo juiz, né? Então, mas tem visto isso com uma certa regularidade. Vamos respeitar a conduta processual dos colegas, né? Talvez a nossa escola tenha sido um pouco distinta dessa, mas tempos novos. Mas e a relatora pontuou bem o aspecto dessa questão das horas excedentes da 8ª. Eu acho que há realmente algumas irregularidades formais, né, nessa situação, né, da constituição da jornada de 12/36 da reclamada, ou do reclamado, que é um hospital, e principalmente essa questão da atividade insalubre, não consta nos autos essa autorização ministerial para que fosse adotada essa jornada. E mais do que isso, se nós formos no ID 1B, E, C, F, 4F, que são vários controles de ponto dessa reclamante, nós vamos ver que desprezado, obviamente, essa consideração inicial dos minutos em razão da ausência de registro de ponto, que foi examinado pelo juiz de primeiro grau, mas o que está efetivamente registrado nos cartões de ponto, como jornada fidedigna, havia efetivamente uma larga produção de prova no sentido de vários minutos excedentes, né, minutos residuais. Verifiquei vários cartões aqui, entrada 6h40, 6h36, 6h42, saída 19h20, 19h30. Então, quer dizer, havia um excesso habitual de jornada, inclusive por esses minutos residuais. E comum também do entendimento da nobre relatora com relação a essa dedução desse intervalo aí nesse cômputo. Então, eu peço vênia, não acho que não há defesa nesse sentido. Peço vênia e acompanho também a relatora. Então, a unanimidade prevaleceu o voto da relatora. Boa tarde, Excelência. Obrigado. Boa tarde. Aliás, por maioria de votos, vencido o segundo votante, né, quanto à expedição de ofício e a multa por litigância de má-fé. No mais, prevaleceu o voto à unanimidade, o voto da relatora. O próximo processo é o número 37 da pauta. É o 11.825/2013, procedência 4ª Vara de Contagem. Recorrentes Maurisa do Rosário Lima, Walter Jefferson Lima Lins, Michele Aparecida Lima Lins, Thomas Eric Lima Lins, Do fixo ainda? Físico ainda? Não, é do PJE, 37. Magnete Marelli Cofap, inscrito Dr. Júlio César de Paula Guimarães pela primeira reclamada. É o 37 da pauta. Depois ele mandou prender, testemunhas se retrataram. Porque ele era bravo. Estou conhecendo dos recursos, rejeitando as preliminares arguídas pelas réis e, no mérito, negando o provimento aos apelos das reclamadas. Confiro parcial provimento ao recurso dos reclamantes para elevar a indenização por danos morais para R$50 mil para cada um dos autores, viúva e 3 filhos do decujos. Acresço a condenação o valor de R$90 mil, com custas de R$3 mil igualmente acrescidas a cargo das reclamadas, que com a publicação deste acórdão ficam intimadas ao recolhimento para os fins da súmula 25 do TST. É o meu voto.
Inscrito o doutor Júlio César de Paula Guimarães Baia, pela primeira reclamada, né? Eu tenho a palavra. Excelentíssimo Aliás, não, está certo. Excelentíssimo senhor presidente, da pessoa de quem cumprimentou os demais componentes da egrégia turma, com a devida vênia, né, ao voto da eminente relatora, passo aqui, né, as razões recursais no que tange propriamente ao mérito, fazendo remissão aqui às preliminares, diante já do adiantado da hora. Trata-se, né, de fato, de um caso trágico e que eu tive a infelicidade de acompanhá-lo desde o início, e estou aqui hoje, né, não só por um dever de ofício, mas também por convicções de quem compareceu, inclusive, no estabelecimento comercial no dia do falecimento desse empregador. O evento danoso se deu por uma queda de um portão, né, que veio atingir a cabeça desse trabalhador, que culminou com seu falecimento imediato. E a decisão de primeiro grau condenou as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 25 mil para cada um dos filhos, né, R$ 35 mil para a viúva, e indenização por danos materiais no importe de R$ 250 mil pagos de uma só vez. No entanto, com a devida vênia, a decisão de primeiro grau e a proposta de voto da ilustre relatora, entende-se que não há aqui nos presentes autos, né, qualquer conduta culposa ou dolosa, qualquer omissão ou ação da hora reclamada que tenha ao menos contribuído para esse evento danoso. A decisão de primeiro grau se fia em laudo da Polícia Civil, que esteve na empresa após o óbito, em que se alega que havia uma suposta fragilidade do portão que veio a cair sobre esse trabalhador. No entanto, a sentença ouvida-se de que esse laudo pericial, primeiro, sequer foi precedido de um teste, foi apenas uma inspeção visual. Em segundo plano, né, esse inquérito criminal, no bojo de qual foi feita a suposta, né, o suposto teste, mas assim que foi feita a devida perícia, concluiu justamente pela inexistência de culpa ou dolo dos reclamados. E mais, salientou o Ministério Público, quando determinou o arquivamento daquele inquérito, né, salientou a correção da reclamada no que tange às medidas de segurança adotadas, o que, repita-se, foi objeto de investigação também pelo órgão ministerial. Pede-se vênia para ler aqui novamente trecho do inquérito da decisão do Ministério Público de Minas Gerais nos autos 07912, 023, 0945. Diz o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, abre aspas, daí se vê a possibilidade de se atribuir aos diretores pela empresa a responsabilidade criminal pelo infortúnio ocorrido, cumprindo salientar que, consoante os documentos colacionados, os gestores da referida empresa sempre se mostraram cônscios e preocupados com todas as normas de segurança e com a qualificação técnica e profissional do seu corpo de empregados. Mercê do exposto, convencido de que os responsáveis pela empresa não concorreram dolosa ou culposamente pelo evento lesivo, o Ministério Público é de se pronunciar pelo arquivamento dos presentes autos do inquérito policial com a subsequente baixa no registro de distribuição. Como se infere, o Ministério Público Estadual verificou que a reclamada cumpriu todas as normas de segurança possíveis, razão pela qual, infelizmente, estamos diante de uma fatalidade, que não poderia ser prevenida de nenhuma outra maneira. E isso, repito, ficou muito claro na investigação criminal. E também, a prova acostada aos autos, prova documental, é exatamente no mesmo sentido. Existiam checklists diários feitos pelo setor de manutenção da empresa. Ou seja, era uma pequena empresa, né, que estava estabelecida no galpão ao lado da Magnete Marelli, e em que, né, todos os dias, no início da jornada, o trabalhador realizava a conferência de todos os equipamentos, dentre eles o portão. E, curiosamente, o responsável pela manutenção desses equipamentos era o senhor Walter, falecido. Ele era quem todos os dias conferia o estado do portão e, eventualmente, se tivesse algum problema, ele acionava o próprio setor de manutenção. Ou seja, ele era um profissional experiente e não detectou a suposta falha nesse portão. Portão esse que foi instalado 2 anos antes e funcionava
normalmente e sempre funcionou normalmente, o que corrobora a tese empresarial de que foi, né, uma fatalidade. Como se não bastasse, esse trabalhador foi devidamente treinado, né, e tinha vasta experiência na área de segurança, conforme comprova o currículo, né, que foi anexado aos autos. Então, pede-se vênia, mais uma vez, a ilustre proposta de voto, para, né, diante dessas considerações, que seja reformada a decisão de primeiro grau, ou que, ao invés do provimento dado ao recurso dos reclamantes, né, estendendo a condenação por danos morais, que ela seja reduzida, haja vista tudo o que já foi exposto e também a alegada concausa, né, caso não se acate aí a tese de culpa exclusiva da vítima. E, caso se mantenha a condenação, no que diz respeito especificamente à indenização por danos materiais, pede-se também vênia para que a decisão seja reformada no particular. Isso porque foi fixada uma indenização de R$ 250 mil. Né, o que, por uma simples conta aritmética, se, né, levarmos em consideração o rendimento de 1% ao mês, equivale a R$ 2.500, né, que a viúva receberá esse título diante da decisão de primeiro grau. No entanto, o salário do reclamante era, né, a remuneração do reclamante era de R$ 2.200, sendo que, na petição inicial, o pleito é de pensão relativa a 2/3 do vencimento. Então, entende-se que extrapola, com a devida vênia da decisão de primeiro grau, extrapola o próprio pleito constante na decisão de primeiro grau. E mais, entende a hora reclamada que, conforme entendimento consignado, né, no recurso ordinário, o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que, nos casos em que há o falecimento do trabalhador, essa faculdade de se determinar o pagamento da indenização de uma só vez resta prejudicado pela disposição do artigo 948 do Código Civil, que tem um regramento próprio para quando há o óbito, ou seja, a determinação de que o pagamento das pensões seja feita mês a mês e não, né, na forma da decisão de primeiro grau. Além do que, né, frisa-se mais uma vez que se trata de uma empresa de pequeno porte, com um capital social de R$ 20 mil, e que a vultosa, né, condenação, não obstante, né, o evento danoso, com certeza irá inviabilizar suas atividades. É o que se requer. Quer fazer alguma... Na verdade, o relato do doutor foi correto, é isso mesmo. Ele foi passar de uma empresa para outra, o reclamante foi fechar o portão se desprendeu, caiu em cima dele e ele morreu. Né? O técnico que fez o laudo, que o doutor também mencionou, e que fala que o portão foi preso de forma insegura, porque tinha 1 centímetro só de rolamento, ele fala em fatalidade. Só que, do ponto de vista jurídico, no meu ponto de vista, data vênia da conclusão do doutor nesse aspecto, não há cogitar de fatalidade. Fez revisões mal feitas, no meu ponto de vista, porque um portão não pode cair em cima de um trabalhador e causar a morte, deixando uma viúva e filhos menores desprotegidos. Né? A prevenção para um ambiente de trabalho seguro e a prevenção contra acidentes do trabalho vai além de uma prevenção que, no meu ponto de vista, foi inadequada. Uma manutenção inadequada. Esse portão não podia soltar na cabeça de ninguém. Né? Se soltou, é porque foi mal feito. Então, se houve técnicos lá averiguando a fixação desse portão, fizeram um serviço porco, no meu ponto de vista, um serviço mal feito, porque não poderia cair na cabeça do trabalhador. E a fixação em R$ 50 mil, a turma normalmente tem fixada em R$ 100 mil em termos de morte. Na verdade, foi observando o porte da empresa. Foi observando o porte da empresa, porque senão seria mais alto ainda o valor. Então, na hora que a gente discutiu, a gente analisou essa questão e, na indenização por danos materiais, também já foi observada essa questão da redução de 1/3 do tempo, do redutor. Eu vou manter o meu voto. Revisor? Vou acompanhar relator. Fiquei na dúvida só no voto nesse aspecto, dessa redução que o doutor falou. Nossa Excelência fala aqui, considerando que ele é de 62, tinha 49 anos, em 2012,
2.952,35, mais 10º, um terço Terço de férias, expectativa de vida de 75, anos, é. necessidade de aplicação de um redutor de 30%. É porque o doutor ele tem razão. A inicial, eu estava até conferindo, ela pede 2/3 do valor. Eu coloco aqui Vossa essa Excelência questão botou também. 2/3 desse valor? Ou 30% só? É isso? Não, na verdade, os 30% a que eu faço referência ali, ele é do Porque redutor. pode dar outra petita isso aí, né? Só conferir um negócio aqui. O redutor a gente aplica aqui. É de 30%. É. Por volta de 30, né? Depende, pode ser mais ou menos. Você fala aqui, ó. Arredondar para ficar mais ágil, a gente vai fazer aproximado. Na ordem de um terço, e se ele coloca, ok. Há 26 anos que Vossa Excelência está considerando, mais ou menos. O meu telefone está carregando. Tabela de pagamento antecipado. Daria até mais. 213 mil. Como que Vossa Excelência fez? 2.952,35. 2/3 do valor, porque a inicial realmente pede, igual o Dois doutor falou, terços, 2/3 do valor. Vossa Excelência aplicou o redutor de 30%, mas sobre o salário mensal, integral. Então aí não aplicou. Aí nós temos que fazer Agora, eu um tô terço a fazendo a menos conta do aqui, eu tô salário achando com a muito mais do redução que do isso. pagamento antecipado. Esses 2/3 dele. Doutor já não Emerson, é um faça a salário conta de redutor, novo comigo, não? por favor. Olha, Eu, assim, 2.952. grosso modo, eu arredondei para 3 mil, acresci mais o 10/3 e mais um terço de férias. Isso, ficou quanto? Ficou uma parcela mensal de 2.223. Com o redutor. 2/3 da remuneração. 2.223. Agora eu aplico na tabela de redutor. Pois é, mas aí a Quando gente ele tem que pede multiplicar 2/3, São por 13 meses. 324 parcelas. Não, aqui Ah, já você tem multiplicou pelos números de meses. até os 75 Vezes anos. Dão 324, ok. parcelas. Deu 720 mil. Eu botou juros. Não, não botei juros, eu só Não, multipliquei. mas aí o meu aqui já vem com o redutor. Deu 212 mil. Agora, o que eu coloco é que os critérios não são absolutos, servindo apenas como parâmetro. Quer dizer, 213 mil, dá um provimento para tirar. 250. De uma única vez? Hã? Ele pede pagamento de uma única vez? Eu? Porque aí esses 2/3 já seria o redutor de 30%. É porque a inicial pede os 2/3. Não, mas ele pede aí- 2/3 considerando Não, mas um pagando. redutor. Não, Hein? ele pede o redutor diferente. Por que ele pediria 2/3? Porque ele tira um Ele terço pediu. do que ele levaria Ele para pediu, sobreviver. Porque é o né? redutor. Não. Não, não é não, doutor Renault, não. Porque Não é. o falecido consumiu um terço da renda dele, os outros 2/3 é do restante da família. Vamos supor, esse é o cálculo que se faz. Né? Falou isso, né? Ele já pediu dessa forma, o doutor tem razão. Agora, está razoável. Eu achei que está razoável, porque não são critérios absolutos, são só Não foge parâmetros. muito, né?
Eu vou acompanhar Vossa Excelência, então. Eu vou pedir vênia, acho que está dentro. Porque quando a diferença é muito Você grande... achou 700, eu achei 212, 250 está bem mais próximo do que o senhor O tá me iPhone querendo. não é muito bom para fazer conta, não, mas considerando os critérios que Vossa Excelência colocou, foi 2.223 vezes 300 e quantos? 24. 324. 720 mil reais. Pois é, mas isso é se for pago total. Não. O problema é que eu tenho uma tabela do Ministério Público de Santa Catarina. Eu jogo nela, ele já faz vamos dizer assim, A deflação. juro decrescente da Entendi. última parcela para a primeira. E ele Mas já me dá o mesmo valor. olhando, o valor tá próximo, não está Por isso que eu estou dizendo, eu acho que está desarrazoável. razoável os 250. Vou aplicar o redutor da forma que a Vossa Excelência faz, vai dar em torno de 500 mil reais. Mais ou menos isso. Aqui não, acho que está bem próximo. 212 para 250, acho que está. Tá bom, né? Vou pedir vênia, em razão dessa apuração, eu vou acompanhar a relatora. Obrigado, boa tarde. A tabela me dá um valor bem mais próximo do real. O que poderia fazer aqui é mandar pagar os 2/3, mas eu penso que, do ponto de vista da empresa, é pior. Não, aí Por quê? Ela teria que pagar mês a mês. E como é uma pequena empresa, ela teria que provisionar fundos. Quer dizer, além de pagar mês a mês, ela teria... Aqui eu sugiro a Vossa Excelência, só na seria fundamentação, modificar aí, porque está dando a entender que Vossa Excelência está arbitrando os 250, considerando 100% do salário, quando na inicial ele pede 2/3. Mesmo considerando 2/3, eu acho que está razoável. Bom, sugestão, o fundamento é de Vossa Excelência, né? Só para evitar alguma incongruência. Porque da forma que a senhora, Vossa Excelência faz aqui, 3 mil reais, e o redutor de 3 mil vai dar até muito acima. Bom, mas aí é só uma sugestão. É a critério de Vossa Excelência. É o resultado final que eu proclamo, a unanimidade, né? Não foi isso? Vossa Excelência acompanhou também a relatora. Eu Acompanhou, né? eu Vossa Excelência acompanhei, daria... embora pensando que o valor aqui de arbitramento é de 100 mil reais. Porque tem aqui também, como reclamada, Magnelli, Marelli, COFAP, companhia. Isso aí é empresa multinacional. Nós vamos entrar naquela discussão, né? Mas tá Punitivo bom. demais. Hein? É porque, na verdade, quem tem que pagar é o empregador. Então, primeiro você quebra o empregador para depois chegar na subsidiária. E esse critério a gente tem sempre ficado atento. Eu vou acompanhar, mas é relativo, que às vezes a subsidiária não deixa, não interessa a ela que a fornecedora da peça, que ela quebre. Com um valor desse, deixa quebrar e abre outra. Não tenho dúvida disso. Tá bom, mas estou de acordo. Estou de acordo. Já alterei aqui, doutor Emerson, Ok. já coloquei, porque foi feito o cálculo e Ficou a está dentro do unanimidade, critério. então. Pode ser, deixa que Com a unanimidade, segundo o voto da relatora. Processo seguinte. Próximo é o número 9 da pauta, é o 10.292/2015, procedência 18ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente L'Oréal Brasil Comercial de Cosméticos Limitada e recorrida Renata Marques dos Santos. Inscrito Dr. Fernando Alvarenga Baumgartz, de Miranda, pela reclamada. O número 9 da pauta. A relatora. É agravo de petição esse, né? Conheço do agravo de petição e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão dos embargos à execução proferida pela meritíssima juíza de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o meu voto. Escrito doutor Fernando Alvarenga Baumgartz de Miranda, pela reclamada. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, colega da turma, boa tarde. Boa tarde, doutor. Senhor presidente, eu, inclusive, conversando com o doutor Dácio, de 9 anos que eu atuo na Justiça do Trabalho, é a primeira vez que eu faço a sustentação de agravo de petição. Eu acho que, a maioria das vezes, circunstâncias fáticas não precisam ser elucidadas. E, coincidentemente, a primeira vez que eu fiz a sustentação de processo de recurso ordinário foi aqui com o doutor Manuel, inclusive. E o que me traz aqui, senhor presidente, é um fato que necessita de um esclarecimento fático. A L'Oréal, ora agravante, ela foi condenada no pagamento de 10 mil reais por ter cumprido a obrigação de fazer estipulada na sentença. E eu explico. Trata-se o feito de uma reclamação trabalhista em que a reclamante almejou uma unicidade contratual com uma ilicitude da terceirização. E foi declarada a unicidade contratual. E no dispositivo da sentença
constou, em razão dessa ilicitude da terceirização e do reconhecimento da unicidade contratual, porque teve um primeiro período em que era uma prestadora de serviço, determina-se a anotação da CTPS da reclamante com a data X até X. A L'Oréal, inclusive, na época, o recurso foi negado por provimento. Na fase de execução, fomos intimados para efetuar essa anotação da CTPS. E as folhas 11 da CTPS, juntamos, foi feito essa anotação. A data de admissão e a data de dispensa da forma em que ficou estipulada na sentença. Todavia, excelências, passado 2 meses, se eu não me engano, a agravada reclamante entra com um embargos de declaração, uma teratologia, uma tecnia processual evidente, um embargos de declaração, e fala para o juiz: eu tive dificuldade de receber o meu seguro-desemprego porque a data na guia está equivocada. A juíza, ela, com todo respeito, ela nem quis saber, ela foi e aplicou os 10 mil de multa porque a reclamante teve dificuldade de receber o seguro-desemprego e, por isso, a empresa está apenada. E aí, à época, entramos com o embate de execução, com a agravo de petição, e voltou porque não tinha garantia, garantimos o juízo e falamos: excelência, a data colocada no dispositivo, no comando da sentença, está aqui. E, inclusive, a meritíssima juíza sentenciante, ela consigna na decisão de embase de execução dela. A CTPS do reclamante, as folhas 11, está com as anotações conforme determinado em sentença. Admissão em agosto de 2010 e demissão em 20 de maio de 2015. Há, entretanto, outro contato anotado, também pela segunda reclamada, folhas 9, e este em desacordo com a sentença. Acontece que há 2 situações. A sentença não determinou eu retificar o contrato de trabalho. Ela declarou um contrato de trabalho. Então, se fosse retificação, ok, retificaria. Agora, ela falou para eu anotar um novo contrato de trabalho. E eu anotei esse novo contrato de trabalho conforme eu fiz prova. Então, a gente se depara com uma situação que a empresa cumpre o comando exequente e, de fato, aqui eu reconheço que a empresa fez uma data equivocada no TRCT, e isso causou prejuízo à reclamante, mas prejuízo que foi sanado porque ela recebeu o fundo de garantia e o seguro-desemprego através do FGTS, mas teve essa divergência. A data do TRCT com a data que está na sentença. O fato é, a reclamada cumpriu com a obrigação de fazer estipulada na sentença, que é anotar o contrato de trabalho declarado em juízo. Não há nenhuma determinação de retificação do contrato. Há uma determinação de anotar a CTPS da reclamante com o contrato reconhecido em juízo. E isso a gente cumpriu. Então, esse processo, inclusive, é do meu avô, que ele advogou aqui na Justiça do Trabalho 56 anos e, por questões de saúde, ele não tem condições, o doutor Darcilo. E ele falou, eu nunca vi isso. E a gente, infelizmente, a gente tem que apresentar esses recursos. Um processo de fase de execução já era para ter encerrado, mas que, diante dessa situação, a empresa anotou o contrato, a empresa cumpriu a obrigação de fazer. Então, a gente pede à Sua Excelência, doutora Maria Cecília, para que reveja a proposta de voto, porque a obrigação de fazer foi cumprida, data vinda. Entendo a perplexidade. A sentença mandou a segunda reanotar a CTPS da autora, só que ela deixou o outro contrato que estava errado lá. Quer dizer, quando você manda anotar um contrato correto, você tem que cancelar. Isso parece assim tão óbvio, porque se não tivesse entendido dessa forma, parece que tinha que ter embargado de declaração a sentença. Olha, o que eu faço? Eu cancelo o anterior? Ou perguntado embargos, né, de conversar mesmo, como é que eu corrijo isso? Agora, deixar 2 contratos, solta o TRCT incorreto, com uma multa, com uma penação prevista para o caso de não cumprir, o que a juíza fala aqui no julgamento dos embargos de execução é que houve desobediência à ordem,
Quer ver? Eu estava lendo aqui, olha, pior remuneração. Note-se que a reclamada baixou com data de 20/5/2015, com salário de 1.200 no TRCT e no TRCT 1.412,21. Porém, lançou na guia de seguro-desemprego data de dispensa de 1/7/2015 e pior remuneração de 128,76, 156,37, 141,22. Ou seja, desobedecendo totalmente o comando sentencial, sendo que a data de saída e a ínfima remuneração lançadas impedem a reclamante de receber o seguro-desemprego. Quer dizer, guias em descompasso com a carteira com 2 contratos, com datas diferentes. Como é que eu vou falar que a decisão está errada? Eu não consigo falar, eu mantenho meu voto pedindo vênia ao doutor. Cumprimento o advogado e transmito ao seu avô todo o nosso apreço e admiração, um advogado com quem eu tive a oportunidade de atuar durante muitas audiências mesmo, na primeira instância, uma longa vida que eu tive atuando e sempre com advogados de alto quilate, como era o seu avô, viu? Nossa estima, nossa admiração profissional. No caso, eu peço vênia e vou acompanhar a relatora, porque também vejo dessa forma, porque não consigo enxergar assim, essa distinção, por mais importante que ela possa ter parecido, a defesa de retificar a carteira, a data de admissão, de dispensa, sem se retificar o contrato de trabalho. Me parece que estão implícitas as duas obrigações e as consequências elas são as mesmas. Então, peço vênia e acompanhe a relatora. Adiro as manifestações do doutor Darcílio, né? Embora aparenta novo, já estou ficando velho, que eu lembro também do doutor Darcílio. Um abraço. Inclusive, quando advogava, encontrava eles no corredor lá da Curitiba ainda. Isso mesmo, era muito pouco, mas atuante. Assim, E logo depois fui para o interior, muito cedo também, depois parei de ter contato, mas me lembro bastante do doutor Darcílio, mande as nossas lembranças para ele por nós. E assim como o revisor, o segundo votante, eu também acho que houve um lamentável equívoco, mas que gerou esse descumprimento da obrigação. Peço vênia e vou acompanhar o voto da relatora pela manutenção da decisão de origem. Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutor. O próximo é o número 4 da pauta, é o 10.180/2016. Procedência Primeira Vara de Montes Claros, recorrente Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Bancários de Montes Claros e recorrido Banco do Nordeste do Brasil S.A. Inscrito doutor Dácio Guimarães de Andrade pelo reclamante. Pelo sindicato, né, doutor Dácio? Pelo sindicato? Sindicato. Sim, é meu, doutor Renan. Pelo reclamante? Tá. A palavra relatora. Estou conhecendo o recurso interposto pelo sindicato, não conheço, contudo, da arguição de prescrição total em contrarrazões, página 4, por se tratar de meio processual inadequado. No mérito, dou parcial provimento ao apelo para condenar o reclamado a pagar as diferenças de horas extras pela inclusão da gratificação mensal na sua base de cálculo. Deverá ser observado adicional de 50% e os reflexos decorrentes, incidindo sobre as mesmas parcelas quitadas na época própria pelo reclamado a cada um dos substituídos, observando-se ainda as verbas rescisórias para aqueles cujos contratos de trabalho restaram encerrados nos últimos 2 anos anteriores ao ajuizamento desta ação, conforme se apurar em liquidação de sentença. 2. Condenar o reclamado a pagar honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor líquido da condenação, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários, observando-se a OJ 348, SDI 1 do TST. Conceder ao sindicato autor os benefícios da justiça gratuita. Determina a incidência de juros e correção monetária, TR, contribuições previdenciárias e fiscais e também os recolhimentos fiscais, IR, se for o caso. É o meu voto. Palavra do doutor Dácio Guimarães de Andrade, pelo sindicato. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais julgadores, ilustre procurador, nobre secretário. Senhor presidente, a proposta da eminente relatora atende ao sindicato só com um acréscimo, ou seja, o sindicato recorreu e pagou as custas. Então, que
seja invertido este pagamento, dando provimento, passando o pagamento das custas para o banco. Quanto ao mais, está de acordo. Está invertida a sucumbência, tá, doutor? É porque eu não li. É porque tem muita determinação no final e eu não li, mas está invertida. Inclusive com a faculdade do sindicato de rever o valor Isso. pago. Já está no voto. No mais, o senhor aguarda o voto divergente? De acordo. De acordo. Também estou acompanhando o voto da relatora. Então, a unanimidade, segundo o voto da relatora. Senhor presidente, muito obrigado. Igualmente. Está comprovando que o último será o primeiro a ter uma bela vitória nesta movimentada sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde.